completa do tipo sensores. Vamos lá. Muito bem, a paleta completa do tipo sensores, ela vai apresentar, como mostra a figura, vários sensores. Um deles é o sensor de toque. Esse sensor de toque vai verificar as condições de um sensor de toque em um ponto específico do programa. Por exemplo, na figura abaixo, a gente tem a numeração 1 e o número 1 mostra quais as portas do NXT estão conectadas no sensor de toque. O numeral 2 vai mostrar, é um ícone, que vai mostrar qual ação será enviada como sinal verdadeiro. E ele pode ser bater, pressionar, soltar. E o terceiro, que é o concentrador de dados, ou seja, um fio de dados que deve ser arrastado do plug de saída do bloco para o concentrador de dados de outro bloco. A configuração de um bloco do sensor de toque é basicamente você escolher a porta onde o sensor de toque foi conectado. A gente tem 4 portas. Você vai simplesmente selecionar com qual foi conectado. Depois, o bloco de sensor de toque poderá ser configurado de 3 maneiras: pressionar, soltar ou pulsar. E a caixa de retorno deixará você testar o sensor de toque. O bloco de sensor de som é um bloco com o qual a gente pode detectar o som. A figura abaixo temos o número representando qual das portas do NXT foi conectado ao sensor de som. Abaixo temos uma escadinha, é um ícone que representa em qual nível está ajustado o ponto de gatilho, ou seja, quanto mais colorida a barra, maior ou mais alto o ponto de gatilho. Em terceiro, o concentrador de dados, é pelo menos um fio de dados que deve ser arrastado no plug de saída do bloco para o concentrador de dados de outro bloco. Por exemplo, a gente pode programar o robô para se mover para frente somente quando o nível de som estiver acima de 60%. E para isso é preciso que o ponto de gatilho deva ser graduado em 60. A configuração do bloco de som, assim como os outros, é basicamente selecionar qual porta o sensor de som foi conectado, usar o controle deslizante para ajustar o valor do gatilho, ou digitar um valor diretamente na caixa de entrada, e a caixa de retorno vai mostrar a leitura do som atual, que varia entre 0 e 100%. O bloco do sensor de luz, que é um sensor que vai detectar a luz do ambiente circundante, representado na figura abaixo. A gente tem no canto superior direito, representado pela letra 1, é um número que vai mostrar qual das portas do NXT está conectado ao sensor de luz. Abaixo, no canto inferior, a gente tem um ícone que vai indicar qual nível está ajustado o ponto do gatilho. Em terceiro, a gente tem o ícone que será mostrado quando gerar luz estiver ativado. Em quarto, a gente tem o concentrador de dados, em que pelo menos um dos fios de dados deve ser arrastado do plug de saída do bloco para o concentrador de dados de um outro bloco. Aí a gente tem uma aplicação prática em que pode programar um robô para se mover para frente quando o nível da luz estiver acima de 60%. Ou seja, um exemplo parecido com o anterior. E para isso a gente vai precisar mensurar, ou seja, a gente vai precisar adequar o ponto de gatilho igual a 60. A configuração do bloco de sensor de luz, ele basicamente envolve escolher qual das portas foi desconectada, usar o controle deslizante para ajustar o valor do gatilho, ou simplesmente digitar o valor diretamente na caixa de entrada. E se você marcar a caixa de verificação gerar luz, o sensor de luz ligará a sua própria fonte de luz e detectará essa luz se for refletida ou voltada para ele mesmo. E por fim, em 4, temos a caixa de retorno mostrando a leitura da luz atual, graduada entre 0 e 100%. O bloco do sensor ultrassônico é um bloco que pode detectar objetos de uma escala máxima de 250 centímetros e convertendo aí, sabendo que 1 polegada é aproximadamente 2,5 centímetros, a gente tem por volta de 100 polegadas. Na figura abaixo a gente tem o representado pelo numeral 1, o número que mostra quais das portas do NXT estão conectadas no sensor de ultrassom.
Em 2, a gente tem um ícone que vai mostrar se o sensor ultrassônico está ajustado ou calibrado para detectar objetos próximos ou distantes, remoto, a uma distância grande. E em terceiro, o concentrador de dados, em que abrirá automaticamente quando o bloco for colocado na área de trabalho. Aí a gente tem um outro exemplo prático, em que se programar um robô para atacar um objeto quando se aproxima mais que 76 centímetros, ou por volta de 30 polegadas, de alcance máximo do sensor ultrassônico. E para isso a gente vai precisar simplesmente calibrar o ponto de gatilho a igual a 30 polegadas. A configuração do bloco de sensor ultrassônico é primeiro selecionar a porta com a qual foi conectado. Se escolher o botão rádio à esquerda de controle distante, esse será acionado quando detectar um objeto mais próximo que a distância do gatilho, ou caso selecionar o rádio à direita, para acionar o bloco quando ele detectar um objeto mais distante do que a distância do gatilho. E 3, a gente vai selecionar os valores para ser lidos em centímetros ou polegada, aí fica a sua, a sua decisão. E o mostrador de retorno mostra a leitura concorrente do ultrassom, de 0 a 250 centímetros ou de 0 a 100 polegadas, a depender da determinação da escala de graduação. Os blocos do botão NXT, esse bloco vai dar simplesmente uma saída de sinal verdadeiro através do fio de dados, ou seja, por meio do concentrador de dados, que é essa região que fica delimitada inferior ao bloco, quando os botões do NXT estiver ativado. E em um, a gente tem um ícone representando na parte do bloco, que indica qual do NXT foi selecionado. E em 2, sendo necessário arrastar pelo menos um fio de dados do bloco do botão do NXT para outro bloco que pode aceitar um sinal lógico, booleano, verdadeiro ou falso, nível alto ou baixo, 1 e 0. A configuração do bloco dos botões NXT é, primeiro, selecionar qual botão do XT enviará um sinal verdadeiro quando ativado. Depois, escolher batido se você quiser que o botão de NXT seja ativado após uma rápida pressão e soltura. E após isso, escolher pressionar também, se você quiser que o botão escolhido seja ativado no instante, ou escolher soltar se você quiser que o botão escolhido seja ativado no instante em que o botão for solto. E por fim, a gente vai a gente vai retornar por meio da caixa de retorno um numeral 1 quando o botão escolhido for batido, pressionado ou solto, de acordo com a configuração pré-selecionada. O bloco de sensor de rotação, ele vai simplesmente contar o número de graus ou rotações completas que o motor executou. Lembrando que uma rotação completa tem 360 graus. Então, se eu quiser programar um robô para parar quando a contagem passar de 10 rotações, o ponto de gatilho deve ser igual a 10 rotações. Aí na figura abaixo a gente tem que pelo numeral 1, a letra mostrará qual parte do bloco sensor será monitorado. Em 2, o ícone mostrará se o bloco está contando o número de rotações, a seta circular sólida, ou em grau, a seta circular tracejada. Nesse caso, está indicando o número de rotações, porque a seta é do tipo circular sólida e não tracejada. Em terceiro, por meio do concentrador de dados, a gente vai permitir arrastar um fio de dado lógico, do tipo booleano, verdadeiro ou falso, ou um fio de dado numérico, que transmitirá essa informação à contagem atual do sensor de rotação. A configuração do bloco do sensor de rotação envolve alguns passos. Primeiro, é escolher qual porta você conectou para o bloco monitorar-se, A, B ou C. 2. Escolher se quiser ler um valor do sensor de rotação ou reiniciar para zero o valor de um sensor. 3. Configurar a direção que gostaria de monitorar usando o botão rádio, para frente ou para trás. 4. Usar o menu de contexto para ajustar se o bloco deve contar o número de rotações ou em graus. 5. Digitar o valor do gatilho
na caixa de entrada e usar o menu de contexto para especificar se você quer que a região verdadeira seja maior do que ou menor do que o valor de gatilho. E, finalmente, em 6, a caixa de retorno vai simplesmente mostrar contagem atual de rotações completas ou em graus. A gente tem o bloco do sensor temporizador, e é com esse bloco que a gente pode escolher ali um valor de tempo atual ou forçar o reinício do contador a partir de zero. E o considerador de dados abrirá automaticamente quando o bloco for anexado ao fluxo sequencial, ou seja, à medida que eu coloco esse bloco na minha área de trabalho, ou seja, no meu fluxo sequencial, ele vai abrir é necessário e por isso ele vai abrir o considerador de dados, que vai permitir que você possa arrastar um fio de dado lógico, do tipo booleano, verdadeiro ou falso, ou um fio de dado numérico que vai transmitir o valor atual do temporizador. E acima a gente tem um símbolozinho, né, que é um ícone de um reloginho, que vai mostrar qual dos 3 temporizadores do NXT você vai monitorar. A configuração do bloco do sensor temporizador é primeiro selecionar qual dos 3 temporizadores do NXT você vai gostar de ver ou controlar. Segundo, se você escolher a propriedade de ação de ler, o bloco temporizador monitorará um temporizador existente que já tenha sido configurado em algum lugar do programa, ou se você reiniciar, o bloco reiniciará o bloco escolhido e fará começar novamente, ou seja, reiniciará. E por fim, é editar o valor do gatilho em segundos na caixa de entrada e usar o menu de contexto para especificar se você quer que a região verdadeira seja maior do que ou menor do que o valor do gatilho. Muito bem, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Quaisquer dúvidas, comente. Não se esqueça de deixar o seu curtir e até a próxima videoaula.